Os aplausos, senhoras e senhores, à Orquestra Sustentável SESI, performance Terra, inédita, sob a regência de Márcio Jardim. Para quem não sabe, criada em 2022, é um projeto que une música, sustentabilidade e transformação social. A Orquestra SESI é formada por mais de 30 crianças e adolescentes de escolas do SESI e da rede pública de Belém. A orquestra utiliza materiais recicláveis, como garrafas PET, latas, baldes e canos, para confeccionar instrumentos musicais. O objetivo, senhoras e senhores, é conscientizar aos participantes sobre a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, promover cidadania, desenvolvimento pessoal e inclusão por meio da arte. Parabéns por este importante trabalho que recebe os aplausos mais uma vez. A Amazônia não é apenas origem. Ela é potência, caminho, é futuro. Durante os próximos 4 dias, Belém será o ponto de encontro de ideias, negócios e oportunidades que nascem aqui, mas dialogam com o Brasil e com o mundo. São mais de 100 expositores, um congresso técnico com cerca de 1.500 participantes, além de uma programação cultural vibrante, reunindo talentos regionais e atrações nacionais. A expectativa é de 30 mil visitantes, conectando pessoas, empresas e propósitos em torno do desenvolvimento sustentável da nossa região. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, à 17ª edição da Feira da Indústria do Estado do Pará, a FIPA, que neste ano traz como tema Amazônia, Raiz do Futuro. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apresenta, por vídeo, seus cumprimentos pela abertura da Feira da Indústria do Pará. Amigas e amigos, uma satisfação ver a indústria do Pará se desenvolvendo. E a Feira da Indústria será a oportunidade de demonstrar a variedade e expertise dos paraenses e debater o futuro de forma sustentável na região. Até o dia 23, grandes temas estarão em discussão na FIPA, como a questão dos minerais críticos, papel estratégico para o Estado. Nesse sentido, o encontro do presidente Lula com o presidente Trump é uma boa notícia para o Pará e para o país, porque o Brasil está disposto a manter parcerias com outras nações, sempre respeitando nossa soberania. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a indústria paraense. Dados divulgados na semana passada pelo IBGE apontam que em março o estado teve a maior alta na produção industrial. Foi um crescimento de 4,5% em relação a fevereiro. Certamente o resultado é o reconhecimento pelo trabalho feito por todos aí no estado. Quero aproveitar para mandar um fraterno abraço ao Alex Dias Carvalho, presidente do Sistema FIEPA, e toda a diretoria e a todos os participantes. Boa feira, bons negócios para todos. Esta realização, senhoras e senhores, é possível graças ao apoio de importantes parceiros. Patrocinadores Diamante, Hidro e Vale. Parceiro, Sebrae. Patrocinador Ouro, Alcoa. Patrocinadores Prata, Prefeitura de Barcarena e Sicredi. Patrocínio Bronze, Elis Circulare, Liga Mineradora e MRN. Apoio institucional, Confederação Nacional da Indústria, CODEC, Governo do Pará, IBRAM e IBP. Apoio, Agropalma, Abrapalma, Agropalma, Cargill, Coca-Cola, Hidrovias do Brasil, Sangoban, Suzano e Águas do Pará.
O apoio cultural é da Equatorial Energia. Nosso reconhecimento também a todos os colaboradores do sistema FIEPA que tornam este evento possível. Vamos assistir aos vídeos dos nossos principais patrocinadores e parceiros. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Sabe quando o mundo pede um novo caminho? Pois é, a gente está vivendo isso no Pará, onde a floresta encontra a indústria e a produção do alumínio da Hidro começa. Vamos ser sinceros? Produzir alumínio gera impacto. O setor representa 2% das emissões globais de CO2, então é preciso ação. Mas olha, a gente está mudando muita coisa. O alumínio da Hidro hoje já tem menos de 1/4 da pegada de carbono da média mundial e já foram mais de 3.500 hectares reflorestados. Só que não basta, né? Porque o alumínio está no celular que eu tô segurando. Tá no carro, no avião, no prédio, na lata. Ele tá em tudo. Por isso, a gente decidiu ser parte da solução, operar com diálogo e responsabilidade, descarbonizar passo a passo e fazer isso junto com as pessoas, junto com você. Hidro, mudando o jogo do alumínio. É isso, bora junto? O alumínio está inserido nas nossas vidas diariamente. Nas nossas casas, na preparação dos alimentos, no transporte e em nosso lazer. A Alcoa trabalha em toda a cadeia de produção do alumínio, desde a mineração da bauxita até a sua transformação, sendo utilizado como matéria-prima de vários produtos. A Alcoa, construindo um legado de excelência para gerações futuras. A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria o palco, a indústria cria o show, a indústria cria a garra, cria o grito, grita gol. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu. A indústria está em todo lugar.
lugar. Tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro. Você já parou para pensar na força da indústria paraense? Uma potência que transforma recursos naturais em oportunidades, gerando produtos e empregos que impactam o dia a dia de todos nós. Da riqueza da terra às soluções que chegam às nossas mãos, ela converte matérias-primas em produtos essenciais e inovadores. E não para por aí. A indústria paraense se reinventa constantemente, investindo em tecnologia, inovação e soluções que antecipam o futuro. É assim que o sistema FIEPA conecta ao Pará a oportunidades de desenvolvimento. Cuidamos das pessoas, educação, saúde, segurança, esporte, cultura e lazer. Ações que apoiam o trabalhador, sua família e toda a sociedade. Formamos profissionais preparados. Levamos tecnologia a todo o Pará e criamos soluções que aumentam a competitividade das empresas. A pesquisa de alta complexidade vai ainda mais longe, transformando ciência em inovação real, da mineração à bioeconomia. Desenvolvemos líderes, oferecemos educação executiva, consultoria e programas de estágio. Levamos a indústria paraense para o mundo, conectando empresas e fortalecendo negócios internacionais. Ampliamos oportunidades ao oferecer orientação de acesso ao crédito e condições diferenciadas para quem quer investir e expandir. Conectamos fornecedores às grandes indústrias, geramos oportunidades para pequenos e médios negócios e incentivamos o empreendedorismo local. Transformamos dados em inteligência para decisões estratégicas. E com um Hub ODS, também apoiamos iniciativas de sustentabilidade corporativa, ajudando empresas a alinharem seus negócios às práticas responsáveis que o mundo exige. Todos os dias, o sistema FIEPA está presente, transformando, inovando e preparando o Pará para o futuro. Sistema FIEPA, conectando pessoas, tecnologia e indústria para criar o amanhã. Muito bem. Das grandes novidades desta edição, duas presenças especiais, senhoras e senhores, para tornar a experiência do público ainda mais interativa, dinâmica e inovadora. Uma delas, o concierge inteligente, que juntamente ao outro, impressionam pela tecnologia e capacidade de interação. Preparados para auxiliar os visitantes durante todo o evento, será possível solicitar informações, localizar estandes, receber orientações sobre a programação e até participar de pesquisas em tempo real. Eles podem direcionar o público aos espaços, facilitar a circulação e proporcionar uma experiência mais prática, moderna e conectada. A outra presença ilustre, sim, claro, é o humanoide, o robô da FIPA, que veio prestigiar esse ato de abertura como manda todo bom participante da FIPA. Cadê o humanoide? Seja bem-vindo, querido. O palco é seu. Se apresente. O humanoide veio vestido de festa. Cumprimente os nossos convidados. Acho que eles merecem aplausos, não é isso? Quanta gentileza, hein, humanoide? Sendo robô da FIPA, creio que naturalmente nós podemos carinhosamente lhe chamar até de Fipinho. Você já vai? Ainda não, né? Tem uma surpresa que ele preparou para os nossos convidados. Ele vai dançar. E a música é especial.
espetacular. Outro para você, querido. Aplausos para o nosso querido humanoide. Presença ilustre desde a abertura da FIPA, estará aqui no hangar, estará na feira, acompanhando a todos os 30 mil participantes que passarão por aqui até o final da FIPA edição 17. Muito obrigado, querido. Estamos todos contentíssimos em conhecê-lo. Só não fique muito gentil, senão a gente acaba perdendo o espaço, né? Uma graça. Muito bem, senhoras e senhores, para darmos início efetivo à cerimônia de abertura da FIPA, o presidente do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Pará, Alex Carvalho, por gentileza, que se faz acompanhar e recebe com toda a honra para a indústria paraense, Sua Excelência, a senhora governadora do Estado do Pará, Hannah Gassan Tuma. A FIEPA e a Feira da Indústria têm igual honra em receber o senhor vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FIEAM, o senhor Antônio Carlos da Silva. Carlos, que veio diretamente, exclusivamente, melhor recepção para a FIPA, acompanhado de Dona Norma, a sua esposa que aqui se encontra. Sejam bem-vindos. O presidente do Conselho Nacional do SESI, senhor Fausto Augusto Júnior. Especialmente da capital federal para a abertura da FIPA, a maior feira da indústria paraense. Deputado estadual Irã Lima, Sua Excelência, o senhor líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que nesse ato representa o Parlamento Estadual. O senhor deputado estadual Fábio Freitas, Sua Excelência, o senhor presidente da Comissão de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços. A senhora Procuradora de Justiça, Subprocuradora-Geral de Gestão e Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Pará, Joana Chagas Coutinho. Sua Excelência, o senhor chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia Oriental, General de Brigada Renato Farias Base, que nesse ato representa o senhor Comandante Militar da Amazônia Oriental. O Capitão de Mariguerra Garcês, que nesse ato representa o comando do 4º Distrito Naval.
senhor superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, Paulo Rocha. E ao anunciar, senhoras e senhores, dos conselheiros eméritos da FIEPA, igualmente presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, José Conrado Santos, e o outro conselheiro emérito da FIEPA, Flecha Ribeiro, que nos fazem a gentileza de trazer ao palco também o senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FIEMA, senhor Edilson Baldez das Neves, que gentilmente prestigia este ato de abertura, e vem a Belém. O senhor diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e superintendente regional do Serviço Social da Indústria, o SESI Pará, senhor Dário Lemos. O senhor superintendente regional do Instituto Euvaldo Lodi, IEL Pará, Carlos Auá. Senhor Aderson Pessoa, superintendente corporativo do Sistema FIEPA e coordenador geral da FIPA. O senhor diretor superintendente do SEBRAE no Pará, parceirão da FIPA, Rubens Magno Júnior. Senhor superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, Walter Cardoso. O senhor presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, FAEPA, Carlos Fernandes Xavier. Senhor presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará, a FACIAPA, José Leonardo Campos Pinheiro. O senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém, CDL, e da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará, FAMPEP, Álvaro Cordoval de Carvalho. O senhor presidente do Conselho Diretor do Cimineral, membro do Conselho do IBRAM e CEO da NOSC Hidro Brasil, Anderson Baranov, patrocinador diamante da FIPA. Senhora Ana Carolina Alves, diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Vale, patrocinadora diamante desta feira. O senhor Daniel Santos, presidente da Alcoa Brasil, patrocinador ouro da FIPA. Sua Excelência, o senhor prefeito municipal de Barcarena, Renato Ogawa. O município de Barcarena, patrocinador prata da FIPA.
gerente regional do Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi, senhor Cleomar, patrocinador prata da FIPA. Prestigia esse ato de abertura e é convidado a compor o dispositivo o senhor Conselheiro Nacional do Ministério Público, Márcio Barra Lima. Queiram acomodar-se. Muito obrigado. Prestigiam esse ato de abertura as autoridades e personalidades. O senhor secretário executivo do Conselho Nacional das Zonas de Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o senhor Fábio Pucci Martins. O senhor Gustavo Nogueira, coordenador-geral de Mecanização da Agricultura Familiar, que neste ato representa o ministro do Desenvolvimento Agrário. O senhor diretor da Agência Nacional de Mineração, José Fernando Gomes Júnior. O senhor superintendente regional do Banco da Amazônia, Heitor Abadessa. O senhor secretário de Estado da Fazenda, René de Oliveira e Souza Júnior. O senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Mauro Rodrigues Bastos. O senhor secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Miriquinho Batista. A senhora Delma Braga, diretora de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania. O senhor presidente da Associação Paraense de Supermercados, Jorge Luiz Portugal. A professora Euselis da Silva, diretora da UEPA, que neste ato representa o reitor Clei Chagas. A senhora diretora técnica do SEBRAE no Pará, Domingas Ribeiro. Ivelane Neves, presidente da Associação Empresarial de Ananindeua, ACIA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ananindeua. Camille Bemergui, secretária adjunta de Bioeconomia da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Senhora Lília Márcia Reis, secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologia, também da SEMAS. O senhor ouvidor-geral de Belém, Rafael Porto. A senhora presidente da Companhia de Desenvolvimento do município de Belém, Mariel Melo. A senhora Poliana Bentes, presidente do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará. O senhor Alírio Gonçalves, que preside o Conselho de Jovens Empresários da ACP. O senhor Fabrício Gonçalves, diretor do Sindicato da Construção Civil. Senhor Reginaldo Silva, presidente Sindirepa. Senhor Apoliano Oliveira, vice-presidente executivo, presidente do Simpesca. Senhor Heloísio Araújo, diretor de territórios da Vale. Do senhor cônsul da Alemanha, Paul Steffen. Do senhor vice-presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, Josiane Seixas, do senhor diretor de comunicação do IBRAM, que representa a presidência desse instituto. O senhor Vinícius Pinheiro,
que representa a Organização Internacional do Trabalho. O presidente do Sindicato da Panificação, senhor Alex Batista, a senhora Rita Oliveira, diretora da FEComércio e presidente do Sindicato Empresarial da Representação Comercial, que nesse ato representa o presidente Sebastião Campos. O senhor Pádua Rodrigues, diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, a CODEC. Nilva Olive, presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá. Joaquim Almeida, diretor do Sindicato do Leite. Leandro Rinsa, presidente da IMEX. Senhora Andrea Reis, vice-presidente da ADVB Pará, que nesse ato representa o presidente Leandro Dyer. A senhora diretora-geral do CRED Cidadão, Odileia Santos. E do professor Éden Ferreira, vice-reitor da UNAMA. Solicita o presidente da FIEPA, o senhor diretor da Agência Nacional de Mineração, José Fernando Gomes Júnior, que tenha a bondade e a gentileza de compor o dispositivo de honra. O presidente da FIEPA igualmente registra e agradece presenças especiais, igualmente para o sistema FIEPA. Clóvis Carneiro, conselheiro do Senai, vice-presidente executivo da FIEPA. Luiz Soares, presidente CIMEPA, vice-presidente executivo desta casa. Odilardo Ramos, presidente do CONTRIF. Apoliano Oliveira, presidente do Sindipesca. Marcela Novaes, vice-presidente executiva do Sistema FIEPA. Josefran Almeida, vice-presidente executivo. Daniel Freire, presidente do Sindicarne e vice-presidente executivo. Nilson Azevedo, vice-presidente e presidente do Sinquifarma. Fernando Carvalho, presidente do Sindipalme. Rivanildo Harman, presidente do Sindolpa. Flávio Smith, presidente do Sinditec. Solange Mota, vice-presidente da FIEPA. Antônio Pagliari, vice-presidente desta casa. Juarez Simões, também vice-presidente e presidente do CIBEG. Luiz Otávio, presidente do Sinovespa. Leônidas Ernesto, presidente do Sindimad. André Carvalho, diretor da FIEPA. Elias Pedrosa, Joaquim Almeida, Paulo Costa, Manuel Pereira, Marcelo Gil, Carlos Nascimento, Elias Pedrosa, Marcos Cavula, Marcos Martins, Jaime Araújo, Priscila Vieira, Oséas Castro, Fátima Chama, Carlos Jorge, Daniel Sobrinho, José Conrado, Francisca Ferreira, Erivan Gonçalves, todos diretores da FIEPA. Denise Costa, presidente do Sindifrutas. Rui Zanardi, presidente do Sinditrigo. Márcio Maciel, presidente do Sindiserve. Reginaldo Silva, presidente do Sindileite. Antônio Lima, presidente do Sindicer. Fábio Vasconcelos, presidente do Sinconapa. Ítalo Oliveira, presidente do Sindimata. Milton Campelo, presidente do Sindicanaalco. Pedro Costa, presidente do CIAPA. Valdir Oliveira, presidente do Sindusconde Castanhal. Cláudio Ribeiro, presidente do Sinicom. Marivaldo Silva, conselheiro SESI Senai. Os aplausos, senhoras e senhores, a todos esses bravos homens e mulheres que fazem o sistema FIEPA e, por isso, merecedores deste registro. Neste momento, a execução do Hino Nacional, interpretado pela Orquestra Sustentável SESI, regida pelo maestro Márcio Jardim,
e a cantora Sandra Duailib. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, pátria amada dos filhos deste sol, é mãe gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, o amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ato contínuo, senhoras e senhores, o hino do Estado do Pará, com a Orquestra Sustentável SESI e o maestro Márcio Jardim, com a participação especial de Manuel Cordeiro.
Muito obrigado, senhores. E a Orquestra SESI, que logo mais se apresenta na Arena Cultural, assim como Manuel Cordeiro, Felipe Cordeiro e todas as atrações que já foram anunciadas aqui, que ocupam o palco da Arena. Queiram sentar, por gentileza. Para as boas-vindas a todos nesta noite especial, o anfitrião, presidente do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Pará, Alex Carvalho. Senhoras e senhores, boa noite. Preciso começar falando de Raul Jungmann e Adnan Damaski, que nos deixaram recentemente. Não há como abrir uma feira que celebra desenvolvimento, produção, futuro, sem reconhecer quem dedicou sua vida, suas vidas e agendas a essas agendas. Raul e Adnan merecem nossas homenagens pela trajetória de vida e legado como lideranças que debateram e agiram sobre temas centrais na vida brasileira: direitos, desenvolvimento, segurança, sustentabilidade, questões que dialogam diretamente com o que nos reúne aqui hoje. Por isso, senhoras e senhores, eu convido a todos a um minuto de silêncio em memória de Raul Jungmann e Adnan Damaski. Senhoras e senhores, há uma fábula memorável inventada por Ítalo Calvino, chamada O Visconde Partido ao Meio. Resolvi usá-la hoje como ideia condutora de minha fala neste púlpito importante, na abertura da 17ª Feira da Indústria do Pará. Trata-se de um visconde que, ao defender a cristandade, leva um tiro de canhão no peito e sobrevive, mas sobrevive partido ao meio, literalmente dividido. Uma metade segue para um lado e a outra para outro. Ambas vivem, ambas agem, mas nenhuma é completa. A metade boa é altruísta, compassiva, mas é inerte. Não consegue agir. A metade má é ativa, dinâmica, mas só sabe destruir. Nenhuma delas é o Visconde. O Pará está partido ao meio, não por um tiro de canhão, mas por uma história de divisões que se perpetuam. Quando fala do Pará partido ao meio, governadora Hanna, preciso ser claro, não estou caindo em maniqueísmo, não se trata de bem versus o mal, a realidade é mais complexa. O que temos são visões de desenvolvimento diferentes, não opostas por natureza, mas que simplesmente não conversam. Uma visão que se mede em escala, em planejamento, em projeção, presidente Conrado. E outra que se enraiza na experiência, no conhecimento que já existe na vida vivida. Ambas são legítimas, ambas são necessárias. De um lado temos a metade que planeja em escala, 27.914 estabelecimentos industriais, 258 mil empregos, 65,4 bilhões de reais em PIB. Aliás, crescimento de 5,4% no ano passado, bem acima de outros estados do país.
inclusive a média nacional. Essa metade fala em números, escala, projeções. Vê riqueza, Clóvis Carneiro, como o potencial a ser transformado. Age por planejamento, metas, busca de resultados. Do outro lado, temos a metade que sobrevive do conhecimento tradicional, da floresta, da biodiversidade, que normalmente não aparece em balanços. Sobrevive da economia que já pratica, do pequeno comércio local, da agricultura familiar, da precariedade da infraestrutura, da falta de oportunidades e perspectivas. Apesar de tantas dificuldades, essa metade também sonha em ir além do sobreviver. Mas nenhuma das duas consegue fazer o que precisa ser feito sozinha. A metade que planeja em escala não consegue transformar seus números em realidade sem a metade que sobrevive. Seus investimentos não chegam a todos os quadrantes do nosso Estado, deputado Irã. A metade que sobrevive não consegue escalar conhecimento sem a metade que planeja. Seu conhecimento permanece local, sua inovação invisível, sua renda limitada. Elas vivem no mesmo Pará, mas falam línguas diferentes, mas são o mesmo Pará, mas não se conectam. E o Visconde fica partido. Calvino nos ensina algo importante. A reunião das metades não é impossível, é apenas difícil. Exige que cada metade reconheça a outra. Exige que cada uma renuncie à sua verdade parcial para abraçar uma maior. É exatamente isso que buscamos fazer com a jornada COP+. Vocês lembram, neste mesmo local, lançamos a jornada COP+, na 16ª edição da FIPA. Trouxemos a metade que planeja em escala, empresas, investidores, Fausto, líderes industriais. Trouxemos a metade que sobrevive, comunidades, povos tradicionais, mulheres, trabalhadores, aqueles que conhecem a realidade local. E pedimos que se olhassem e que se reconhecessem como protagonistas. Os números falam: 30 mil pessoas impactadas, 10 comitês temáticos, 180 participantes, 153 organizações, 30 setores envolvidos, presidente Xavier, 50 ações com governança ativa, meu querido amigo Rubinho. Não são apenas números, governadora Hanna, a senhora que é especialista em números, são pontos de encontro, momentos em que as duas metades se reconheceram. Na COP30, levamos essa reunião ao mundo, painéis nas principais zonas do evento, mais de 20 agendas internacionais, milhares de pessoas do Brazilian Industry Hub. Não era apenas a indústria falando, era o Pará inteiro, as duas metades juntas dizendo: somos capazes. Essa virada, queridos amigas e amigos, essa virada aconteceu. Mas reunir as metades uma vez não é suficiente. Elas tendem a se separar novamente, a voltar para seus cantos e esquecer que precisam uma da outra. Por isso, estamos dando um passo mais estruturante. Em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, presidentes e amigo Antônio Silva e Edilson Baldez. Em parceria com a CNI, conduzimos a construção do mapa estratégico da indústria do Pará. Não é um documento teórico, nasce de um processo rigoroso, diagnóstico detalhado, levantamento de iniciativas existentes, entrevistas com lideranças e articulação institucional. Esse mapa é a tentativa de tornar permanente a reunião das metades, de fazê-la depender menos de questões pessoais e mais de estrutura. Estamos falando de mais de 600 iniciativas organizadas em eixos que impactam diretamente a competitividade industrial, querido secretário Renê. Ambiente de negócios, segurança jurídica, desburocratização, acesso ao crédito, atração de investimentos, desenvolvimento regional, transição para a economia de baixo carbono, inserção internacional, qualificação de capital humano, minha querida e admirada amiga Beth Grunwald. Iniciativas que vão
da modernização regulatória e digitalização de processos, a promoção da bioeconomia, a verticalização da produção, ao fortalecimento das cadeias produtivas e a ampliação da indústria paraense dos mercados nacional e internacional. Esse mapa também estabelece um novo patamar de governança, propõe mecanismos de monitoramento, indicadores de desempenho e maior integração entre o setor produtivo, poder público e as instituições. Não é para que a gente se sinta bem, é para que a gente se sinta e se mantenha reunido. Calvino nos lembra, a reunião das metades não produz perfeição, mas produz integralidade. O Visconde reunido não é melhor que antes, é apenas inteiro, e ser inteiro é tudo que importa. Não aceitamos mais que o Pará continue com gargalos logísticos históricos. Um Estado com a nossa capacidade produtiva não pode seguir dependendo de soluções improvisadas. Precisamos de uma de estrutura logística permanente, moderna, integrada e compatível com o papel estratégico que o Pará ocupa no Brasil e no mundo. É hora de resgatar compromissos históricos com o desenvolvimento sustentável. Precisamos de um pacto nacional em favor da consolidação do Arco Norte como realidade econômica, logística, geopolítica do nosso país. É nesse contexto que a indústria paraense tem se dedicado com responsabilidade a pautas como a exploração da margem equatorial, a ferrovia Norte-Sul, a Ferrogrão, a hidrovias do Tapajós e Tocantins, sempre defendendo que crescimento e conservação ambiental devem caminhar juntos. Priorizamos os debates sobre transição energética e descarbonização com a mesma energia que lutamos pela geração de oportunidades e melhoria concreta da vida das pessoas que moram aqui no nosso Pará. Não existe justiça social sem desenvolvimento e não existe desenvolvimento sustentável sem infraestrutura. O Pará reunido não será perfeito. Haverá divergências, tensões, dificuldades, mas será inteiro. E inteiro será capaz de fazer o que hoje nenhuma metade consegue fazer sozinha: transformar a sua riqueza em oportunidade compartilhada. Levar desenvolvimento aos 144 municípios, principalmente aos 132 que vivem na dependência de recursos públicos, ser uma potência industrial da Amazônia, essa mesma Amazônia que nós diremos sempre, queremos conservar e queremos nossa floresta em pé. Vamos implementar diretrizes da jornada COP+. Vamos consolidar o mapa estratégico da indústria, remover obstáculos, capacitar, comunicar, incluir. Não porque é bonito, porque é necessário. Quero ser claro sobre um ponto fundamental. Não estamos aqui para confrontar governos, não estamos aqui para confrontar empresas, não estamos aqui para confrontar comunidades. Estamos aqui para reunir, oferecer visão, para compartilhar dados, para construir soluções. Estamos aqui para afirmar que é possível. É possível fazer de forma que todos ganhem. É preciso destacar também o empenho e a acessibilidade do governo do Estado, quer pelo ex-governador Helder Barbalho e agora pela nossa governadora Hanna Gassan, ambos sempre dispostos a dialogar e a encontrar a melhor solução para os desafios impostos ao Pará, na busca incansável do pleno desenvolvimento de forma sustentável, equilibrada, rentável e justa para o homem amazônico. O governo ganha com políticas públicas mais efetivas. Empresas ganham com crescimento sustentável e segurança jurídica. Trabalhadores, meu querido Paulo, trabalhadores ganham com renda. E a biodiversidade agradece e ganha ao permanecer conservada. Isso não é utopia, é o que estamos construindo hoje. O Brasil está em transição, a Amazônia em transição, o Pará está em transição. Transição é oportunidade para quem está preparado, mas também é risco para quem não está. E nós estamos preparados.
Temos informações, métodos, temos empresas que já fazem a diferença, muitas aqui se fazendo representar. Temos pessoas que acreditam no futuro do nosso Estado. A Feira da Indústria do Pará é o espaço para isso, para demonstrar que é possível, para conectar as metades. Isso só foi possível chegar aqui com a participação das empresas e instituições parceiras que acreditaram no potencial da nossa FIPA. Agradeço também aquelas que dão voz aos diferentes setores dos sindicatos. Nossa base forte de sustentação em todos os projetos e ações desenvolvidos até aqui. A vocês, meu muito sincero, muito obrigado. Registro ainda meu agradecimento verdadeiro a todos os colaboradores do Sistema FIEPA, que de forma dedicada e exemplar tornaram nossa 17ª edição uma realidade. Em destaque, Dário Lemos, Carlos Awad e Aderson Pessoa transmitam o meu carinho, meu afeto a toda essa gente brava, guerreira e cheia de amor, que é isso que faz a diferença. Uma feira potente, realizada por quem vive o dia a dia da Federação e, mais do que ninguém, conhece de perto os desafios e os avanços do movimento da representação do setor industrial. Também não poderia deixar de destacar a liderança moderna, agregadora e democrática de nosso presidente da CNI, Ricardo Alban, que compreende a força da diversidade regional, que abre espaço para estados como o Pará tenham voz ativa nas grandes decisões da indústria brasileira. Peço neste momento uma salva de palmas a todos os importantes elos dessa cadeia citados aqui por mim. Então convido vocês, vejam as empresas, conversem com os empresários, com empreendedores, com instituições. Entendam o que está sendo feito. Encontrem exemplos das duas metades conectadas. Indústrias que trabalham a partir de produtos da biodiversidade, cadeias locais, tecnologia aplicada à produção sustentável. Percebam que é possível. E depois, vamos trabalhar juntos. Governo, iniciativa privada, academia, sociedade civil. Vamos fazer do Pará um estado inteiro, não perfeito, inteiro. Porque o Pará merece mais do que estar partido. O Pará merece ser reunido. Merece que seus 144 municípios tenham oportunidades. Merece que sua população tenha futuro. E faremos isso. Não porque é bonito, porque é possível. E porque, governadora, é necessário. Sejam todos muito bem-vindos à 17ª Feira da Indústria do Pará. Muito obrigado. Registre-se, senhoras e senhores, a presença das senhoras secretária e secretária adjunta de Comunicação do Estado, Vera Oliveira e Aline Passos, da senhora secretária municipal de Meio Ambiente, Juliana Nobre, da senhora vice-presidente da Confederação das Associações Empresariais do Brasil, Elizabeth Grinwald, do senhor Ovídio Gasparetto, primeiro vice-presidente da Associação Comercial do Pará, do senhor Emerson Rocha, presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará, do senhor Celino Alves, presidente do Sinalba e conselheiro do SESI-Senai, do senhor Fabrício Gonçalves, presidente do Sinduscom, do senhor Ivo Borges, presidente da Força Sindical. E nesse momento, senhoras e senhores, as palavras de alguns dos nossos patrocinadores e parceiros que acreditaram no potencial desse evento e contribuíram para a sua realização. A partir do diretor superintendente do SEBRAE no Pará, Rubens Magno Júnior. Boa noite a todos e todas, em nome da governadora Hanna,
quero cumprimentar todas as autoridades, mas eu não posso deixar de citar o meu presidente José Conrado, presidente do nosso Conselho Deliberativo, aqui na verdade tem vários conselheiros, inclusive o presidente Alex, a quem também cumprimento, é nosso conselheiro, e vários outros se sintam representados. Mas em nome da senhora governadora, também aproveito para cumprimentar todas as mulheres, todas as empreendedoras e empreendedoras desse estado. O papel do SEBRAE tem sido apenas estar alinhado com o governo do estado, apenas fazer com que nós chegássemos no lugar que o Pará sempre mereceu. Nós não chegamos ainda, mas nós já avançamos demais, nós já avançamos muito. Nós no SEBRAE começamos inclusive completamente alinhados com o governo do estado, por indicação do governo do estado e com aval dos nossos conselheiros, e em cima de tudo isso nós estamos fazendo números extraordinários. Quando a senhora chegou nesse governo, governadora, nós tínhamos cerca de 275 mil pequenos negócios no nosso estado. Daqui a alguns dias nós bateremos 500 mil de pequenos negócios. E isso está acontecendo que hoje nós temos um campo extremamente fértil. Nós temos sim um campo extremamente fértil. E o presidente Alex tem continuado com todo esse processo, trabalhado desde lá de trás, por exemplo, pelo presidente Conrado, que também foi presidente por muito tempo dessa casa. E desde o começo dessa feira, o SEBRAE sempre foi parceiro, desde a primeira edição, e a gente está agora na 17ª edição. E nós já chegamos sim no futuro quando se compara com o nosso passado. E eu estou muito feliz de saber que a indústria do Pará tem se fortalecido, o comércio, a agricultura, e o governo do estado tem sido uma grande mola propulsora. O governador Helder foi um grande mestre nesses 7 anos e 3, 4 meses, e a senhora foi uma grande maestrina lá atrás, e hoje é a senhora que nos conduz, e a gente só tem acelerado nessas poucas semanas ou poucos meses da senhora como gestão. A senhora já mostrou para o que veio. E olha, em 1903, um cara chamado Arthur Porto, no período da Belle Époque, ele escreveu uma coisa bem bacana, falando inclusive que a rudeza pagã daqui do estado do Pará, e ele em algum momento menciona a indústria. Ele fala da rudeza pagã da indústria do Pará. E nesse momento, aquela época, ele falava isso, não falando que a indústria estava acabando com as coisas, ou que o pagã era algo relacionado à questão de religiosidade, como muita gente confunde. Mas a rudeza pagã que ele fala na comparação com a indústria, ele está falando naquela época o que nós vivemos ano passado, que nós sabemos que a indústria, ela de forma alguma, ela briga com a natureza, ela de forma alguma degrada algo se for feita de maneira responsável, como nós fazemos aqui. E hoje o Pará vive talvez no maior e do melhor dos momentos depois da Belle Époque, e eu tenho certeza que nós estamos chegando num futuro muito grande, já estamos num futuro se compararmos com o passado, e eu quero dizer que o SEBRAE sai de 147 mil atendimentos em 2018, e o ano passado nós chegamos a 1.200.000 atendimentos, e nós não pararemos por aí, porque o Pará cresce, o governo tem ajudado o setor produtivo com todo esse processo, e eu fico muito feliz de participar desse momento, ver a potência desse processo e ver o tamanho da indústria paraense. Presidente Alex, muito obrigado pela oportunidade, parabéns por suas palavras. Governadora, muito obrigado pela condução do nosso estado, e sigamos forte, porque o Pará é muito grande, e nós temos muito orgulho de sermos filhos dessa terra e levarmos o progresso para muitas famílias. Muito obrigado. Anderson Baranov, presidente do Conselho Diretor do Cimineral, membro do Conselho do IBRAM e CEO da Norsk Hydro Brasil. Por gentileza. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com essa casa cheia, linda, para a FIP 2026. Eu gostaria de cumprimentar aqui a governadora Hanna. Hanna,
Eu tive na sua posse e eu fiquei muito honrado eu acompanho rede social, sou uma pessoa normal, conectada, e vejo a campanha que a senhora está fazendo hoje em proteção das mulheres contra a violência. Pode ter certeza que todas as pessoas de bem, independente de partido, independente de crenças, eu acho que as pessoas de bem, inclusive aqui da FIPA, apoiam essa campanha da senhora e parabenizam pela coragem. Então, em nome da senhora, eu cumprimento todas as autoridades aqui do dispositivo e todas as mulheres, sintam-se cumprimentadas. É uma honra estar aqui representando a Hidro, Simineral e IBRAM. É muito legal, viu, Alex? Você, como anfitrião da casa, parabenizo aí pelas homenagens que você fez ao Raul Jugman e ao Adnan Demarque, muito conectados aí à nossa mineração. É sempre um prazer ver o Paulo Henrique aqui do IBRAM nos eventos que a gente participa, mas é muito difícil não conectar a presença dele junto com o Raul Jugman. São ícones, o Raul e o Adnan, que não tem substituto. Temos que continuar o legado deles, o que aprendemos e tocar isso para frente. Zé, você fundou o Simineral, e aí você vai concordar comigo, o Alex vai me permitir, quando eu começo a ver os logos aqui de apoio à nossa FIPA, Alex, eu vejo a mineração aqui dominando, a Hidro, a Vale, a Alcoa do Daniel que está aqui, a Vale, é sempre bom lembrar que a Ana também é do Simineral, a MRN é do Guido, né, logicamente o IBRAM também aqui presente. E digo para vocês, hoje o que nós precisamos, não só na indústria, mas na vida, é de união. A gente pode pensar diferente, mas no final a gente tem que pensar junto, igual. Tem burocracia, tem muitos motivos hoje para a gente não fazer as coisas, muita má interpretação do que a gente faz. Mas eu parabenizo aqui no Pará, aprendi muito com a coragem do paraense de fazer. As indústrias seguiram uma política público-privada, viu, governadora Hanna, com você e com o governador Helder, para fazer o Terpaz, que beneficiou muito a sociedade. E eu digo para você que é um orgulho e um privilégio. A Hidro está em Barcarena, por exemplo, que temos duas grandes plantas lá, Alunorte e Barcarena, e ver aqui o prefeito Ogawa representando Barcarena, um município que recebe prêmios hoje de gestão, de transparência. É muito confortável a gente ver isso hoje quando a gente opera como indústria. Então, peço a vocês que aproveitem a feira, aprendam, apontem. A gente está aqui para ouvir, botar a cara para bater, para fazer uma indústria melhor, uma sociedade paraense melhor. Obrigado, gente. Boa noite. Ana Carolina Alves, diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Vale. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Hanna, a quem eu cumprimento, todas as autoridades aqui presentes, deputado Iranima, e, claro, ao meu grande amigo, presidente da Federação das Indústrias do Pará, Alex Carvalho, o qual parabenizo por mais uma grande feira e o grande evento que a gente está tendo. É muita satisfação para a Vale participar mais uma vez da abertura da FIPA 2026. E, Alex, o tema não poderia ter mais a ver com a Vale. Não só com a Vale, com a mineração. Quando a gente fala de Amazônia, raiz do futuro, a gente está falando da mineração com sustentabilidade, a mineração com responsabilidade, que é a mineração que o Simineral acredita, a mineração que a Hidro pratica, que a Alcoa pratica, a MRN, todos os associados do Simineral e, claro, a Vale. A gente está no território do Pará há 40 anos, e se não fosse parcerias com o governo do estado do Pará, com a Federação das Indústrias, a gente não teria tantos êxitos quanto a gente tem hoje em dia. Agradeço todo o apoio dado pelo SESI e SENAI no nosso território, transformando, mudando, capacitando as pessoas. Ao programa Redes, Fábio está aqui representando, Marcela, que nos ajuda, nos apoia a desenvolver os fornecedores locais e possibilita que cada vez mais a gente aumente o nosso número de compras locais, aumente, desenvolva o nosso estado e fomente cada vez mais a indústria, a economia, não só da região onde tem mineração, mas do estado como um todo. E agradeço, governadora Hanna, pelo nosso programa Estrutura Pará, um programa, uma política pública do governo do estado, em que as mineradoras podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento do estado com políticas sociais, educacionais,
de saúde, e isso é um prazer muito grande fazer parte. Baranov, meu colega, citou as usinas da paz, mas muito além da usina da paz, ver a recuperação de jovens, de lugares que estão à margem da sociedade, ver eles transformando, é algo que nos enche de orgulho. Para a Vale é muito bom, a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa. Agradeço e parabenizo por essa iniciativa tão inovadora que o Estado colocou para frente, sob a sua liderança. Muito obrigada. Gente... Vamos ouvir o senhor Antônio Carlos da Silva, presidente da Federação do Estado do Amazonas e vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria, que gentilmente prestigia este ato de abertura da FIPA. Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, empresários, expositores e demais convidados. Quero cumprimentar as senhoras no nome da minha esposa Norma, no nome de Kênia, no nome também da doutora Dolores, presidente do Maranhão, e da minha querida prima que se faz presente, atendendo meu convite, a Nilce aqui. É com grande satisfação que hoje estou aqui representando o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Antônio Ricardo Albano. Quero iniciar neste momento rendendo uma homenagem especial ao meu prezado amigo e presidente desta federação que hoje cedia este evento. Falo do Alex Carvalho, cujo trabalho à frente desta federação tem sido brilhante. Brilhante por quê? Porque a sua liderança é um alicerce fundamental para que o setor industrial do Pará ocupe o lugar de protagonismo que, por mérito, Alex, lhe cabe no cenário nacional. A participação do Alex à frente da Confederação Nacional das Indústrias nas nossas reuniões, como foi o caso do sediamento da COP30, é fantástico. Aqui testemunhado também pelo meu presidente do Conselho Nacional do SESI, o Fausto, que também tem feito o trabalho à frente do nosso Conselho Nacional do SESI e que muito subsidiou aqui o Alex, inclusive na compra da casa que eu quero visitar, Alex. Até porque o Albano me tirou fora da COP, né? Eu fiquei governadora, me fizeram boicote, mas hoje eu tirei o Albano também daqui. Mais do que uma feira, a FIPA é um convite à conexão com o futuro sustentável da nossa região. Aqui, todos somos chamados a descobrir inovações, realizar grandes negócios e ser efetivamente protagonista de uma transformação industrial que impulsiona o nosso progresso em plena harmonia com a nossa floresta. Ao longo dessa trajetória toda, a FIPA tem evoluído de forma admirável. Se em condições passadas nós debatemos aqui a indústria 4.0, na época de Conrado, na época de tantos outros, hoje elevamos o patamar ao colocar a bioeconomia como pilar central do nosso desenvolvimento. Na sua 17ª edição, a Feira da Indústria do Pará reafirma o seu papel crucial ao valorizar a produção regional e consolidar o compromisso inegociável do nosso setor com a sustentabilidade, sob o tema Amazônia, Raiz do Futuro. Saibam, senhores, que o desenvolvimento do país passa pela Amazônia. E a estrutura desta edição, que contempla rodadas de negócios, mais importante no caso que a Feira da Sociobioeconomia, o Congressos Técnicos e o Estratégico Hub Financeiro da FIEPA, que é a prova de que a indústria da Amazônia não apenas sonha com o futuro, ela sim constrói com dedicação, experiência e competência este futuro.
Portanto, este evento é, sem dúvida, a principal vitrine multissetorial de negócios do norte do Brasil. Ele tem um papel determinante no fortalecimento da nossa indústria, atraindo investimentos e demonstrando ao mundo que a inovação na Amazônia tem força, tem técnica e tem destino certo. Desejo a todos os expositores excelente negócio e a todos os visitantes uma experiência enriquecedora. Meu caro e querido Alex, meu sobrinho, porque em algumas reuniões ele me chama de tio. Parabéns pela excelência desta feira. Que o nosso trabalho nestes dias seja coroado de êxito e que possamos seguir caminhando sob as bênçãos de Deus e da nossa Virgem de Nazaré. Muito obrigado. E o presidente da CNI, Ricardo Alban, igualmente manda seus cumprimentos à abertura da Feira da Indústria. Amigos e amigas da Federação da Indústria do Pará, meu querido amigo Alex, presidente, quero desejar a vocês, antes de tudo, um sucesso absoluto nessa 17ª Feira da Indústria. Lamento não poder estar com vocês, estou chegando ou em processo de chegada de uma viagem ao exterior muito longa e não consegui viabilizar estar contigo e com todo o pessoal do Pará e das indústrias paraenses nessa oportunidade. Mas prometo em breve estar aí junto para que a gente possa melhor interagir com a nossa indústria do Pará. Queria também desejar não só o sucesso, mas que esse seja um processo contínuo de aperfeiçoamento, um processo de percepção de valor da indústria para todo o Brasil, onde nós somos um só, buscando mitigar as diferenças regionais, transformar todo o Brasil numa só nação, sem a conjugação nefasta do nós e eles, para que a gente possa, sim, crescer. Porque eu não entendo que possamos ter um crescimento econômico sem uma indústria sustentável e forte. E não podemos ter um crescimento e desenvolvimento social, com justiça social, sem um crescimento econômico. Então a indústria perpassa por toda essa realidade e é o que o mundo inteiro está verificando atualmente com toda essa disputa, quer seja pelo tarifário, pela geopolítica, no fundo tudo é uma defesa dos interesses das suas cadeias de valores e o que nós precisamos agregar valor cada vez mais à nossa indústria, numa luta muito desigual com o nosso custo Brasil, com o que está acontecendo no mundo inteiro, com a geopolítica, com a revisitação das cadeias de valor do mundo inteiro, com a própria competição que hoje representa a China de uma forma muito intensa. Então nós precisamos estar cada vez mais juntos. E para isso essas feiras são de capital importância. Muito sucesso e mais uma vez estarei breve aí no Pará para que possamos também interagir um pouco mais. Um grande abraço. Vai falar Sua Excelência, a senhora governadora do Estado do Pará, Hanna Gassan Tuma. Boa noite a todos e a todas. Estamos ansiosos para conhecer a feira, todos nós, com certeza. Mas eu não posso deixar de me manifestar parabenizando ao querido amigo Alex Carvalho, não apenas pela realização da feira, que eu tenho certeza que é um sucesso absoluto. Nós tivemos uma abertura vibrante daquilo que representa um momento que nós vivemos. Eu quero parabenizar você, a todo o sistema, pela feira e também pelo plano estratégico da indústria do Pará. Porque é muito importante nós conhecermos o presente e planejar o futuro. Então, parabéns, eu pude há poucos dias recebê-los e ter a apresentação do plano estratégico da indústria do Pará, que é um grande avanço. E como você falou, nós precisamos e já mostramos todos juntos que é possível ter um Pará unido, um Pará forte e um Pará por inteiro. É muito importante, para isso, nós construímos diálogos e pautas permanentes de crescimento. Hoje o Estado do Pará cresce acima da média nacional e um dos pilares da economia do Estado é a indústria também. Então, parabéns a todos. Eu
venho de uma experiência de 36 anos no serviço público, mas sou filha de pequenos comerciantes. Na época, nem se falava o nome empreendedores. E sei que empreender no estado do Pará, no Brasil como um todo, é um ato de coragem, de bravura. E nós precisamos, cada vez mais, ter o setor público unido ao setor produtivo. Então, eu quero aqui parabenizar todos os patrocinadores por essa feira, um importante ambiente de negócios. Quero agradecer pelas palavras, Alex, ao falar de que nós não podemos, de fato, ter um estado do Pará dividido. Nós temos que ter um estado do Pará por inteiro, porque assim vamos enfrentar todos os desafios que se colocam à nossa frente diariamente, se colocam à frente de vocês. Hoje o estado do Pará é o 4º estado da federação com melhor taxa de investimento. Sabemos que temos muitos desafios. A infraestrutura é um deles. E ao ler o plano estratégico da indústria, podemos constatar os enormes desafios que o estado do Pará tem pela frente, para que a gente possa agregar valor, fortalecer as nossas cadeias produtivas, verticalizar aquilo que a gente verdadeiramente deseja para o estado, que gera emprego, renda e fortalece a nossa economia. Então, eu quero parabenizar todos pela realização dessa feira, dizer que agradecer as palavras. Eu, ao assumir o governo, uma das prioridades que eu elenquei foi a segurança pública. A segurança pública que também representa o crescimento do estado. A segurança e proteção das nossas mulheres, mas, acima de tudo, a segurança pública do estado do Pará, a segurança jurídica que nós precisamos para ter verdadeiramente um ambiente de negócios favoráveis em nosso estado. Agradecer a parceria. Sem a parceria de todos, nós não chegaríamos ao momento que nós chegamos no estado do Pará. E celebrar a Deus, agradecer a Deus. Aqui foi citado a Nossa Senhora, que é quem nos protege diariamente. E eu tenho certeza que com trabalho, com fé, nada vai se colocar na frente do povo do estado do Pará. Então, parabéns a vocês. Que Deus abençoe grandemente a cada um, a cada uma no seu trabalho diário. E saibam que podem contar com o governo do estado para a gente construir, dialogar e avançar cada vez mais, que é isso que nós queremos. Um Pará forte, unido e um Pará por inteiro. Muito obrigada a todos. Com isso, senhoras e senhores, está concluída o ato de abertura da FIPA. Todos se dirigem nesse momento para o hangar, efetivamente, para o desenlace da fita e o início efetivo da Feira da Indústria do Pará. As autoridades farão um registro oficial enquanto os convidados se deslocam e que todas as senhoras e os senhores vivam intensamente esse trabalho primoroso organizado pelo Sistema das Indústrias no estado do Pará.